filho. Quero sair daqui, mãe. Querido, Quero sair daqui hoje, tá? Você engordou, filho? Não, isso é remédio. Tá É remédio, mãe. Eles dão bonito, remédio pra gente ficar com corado, fome. Dão filho. muito remédio. Tá corado, Eu posso chamar uma pessoa? Não precisa chamar ninguém, por favor. Vem, senta Isso é aqui. remédio. Vem, meu filho. Tá, sim. Senta aqui com sua mãe, vem. Netinho, não exagera, Netinho. Deixa de ser radical. Você tá até mais forte. Isso aqui, ó, é tudo enganação. Lá dentro é horroroso. Lá dentro tem um monte de louco, tudo cagado, Netinho, fedido. É um troço horroroso. Netinho, você vai ter que ter paciência. Voltamos com o Horizonte Debate. E no programa de hoje, discutimos a reforma psiquiátrica e as instituições e as intervenções de saúde para os pacientes que sofrem de transtorno mental. Conversávamos sobre um trecho do filme Bicho de Sete Cabeças com o Rodrigo Santoro, onde ele é internado porque o pai e a família, sem muita instrução, ali no final da década de 70, início da década de 80, pegam esse jovem consumindo pequenas porções de maconha e o internam. E nessa instituição, ele passa pelo holocausto do manicômio, né? Eletrochoque, não há muita sistematização do tratamento, nós vamos abordar isso, doutor Maurício. E tem uma cena que me comove muito, que é essa cena que vamos tentar discutir. A irmã chega e ele teve o eletrochoque, ele está muito medicado, e a irmã fala assim: nossa, mas que lugar mais calmo. Eu estou até pensando em vir para cá, né? Doutor Maurício, qual foi a transição entre esse atendimento sem sistema, do eletrochoque, da internação, para esses dispositivos que o senhor citou no primeiro bloco? O que é o CAPS? O que é o CAPS-AD? O que é o CAPS-2? O CAPS-3? O que é isso? Bom, são atendimentos mais em nível comunitário, né? Não para multidões, não é uma coisa para ficar todo mundo igual, aquela disciplina e aquele rigor, né, que muitas vezes ia para o lado errado, mas mais em contato com familiares, com a comunidade, essa ideia de um atendimento em liberdade, né? CAPS é Centro de Atenção Psicossocial, o nome já diz. Lá costuma ter ambulatório, atividades de reabilitação, e está relacionado especialmente a uma rede, né? Centros de convivência, residências terapêuticas. Então, é um modelo para o qual caminha, de fato, a assistência psiquiátrica, né? A dúvida que você levantou também é até que ponto esse modelo já está todo pronto, até que ponto ainda é necessário. Então, a Associação Brasileira de Psiquiatria, por exemplo, acha que ainda o hospital psiquiátrico, não aquele manicômio, mas o hospital psiquiátrico moderno, especializado, ainda teria lugar nessa assistência, né? Com referência, contra referência, não que fosse o centro da assistência, mas seria um lugar ainda. Isso é questão do tempo do avanço, né? De quanto que a gente resolve já ou não, e se a gente já está pronto, de fato, para ter um sistema todo aberto, né? Na lei diz, por exemplo, que às vezes é necessária a internação involuntária, né? Às vezes até agora para os juízes, né? Os juízes têm internado porque as famílias pedem para internar. Em especial os pacientes o juiz da ordem tem que internar. Então, talvez porque a gente não esteja totalmente pronto para ficar ainda sem uma retaguarda do hospital, mas agora, que seja um hospital moderno, não nada de manicômio. Agora, Arnaud, o Ferreira Goulart, poeta, acadêmico, gente do mais alto ciclo intelectual do Brasil, ele tem 2 filhos esquizofrênicos. Então, nós não estamos falando aqui de uma pessoa que tem pouco conhecimento. Ele é, inclusive, um ativista. Ferreira Goulart coloca de forma muito clara, só quem é familiar de um paciente com transtorno de doença mental sabe o dano que foi o discurso da reforma antimanicomial que aconteceu no Brasil, né? Porque nós fizemos uma reforma tupiniquim, que não foi... Ele faz críticas pesadas, eu estou utilizando palavras dele. A família carece, de fato, de mais assistência, porque na hora que o sujeito ele surta de madrugada em casa, a família não tem assistência do CAPS. CAPS 3 em Belo Horizonte são quantos? Você pode citar para a gente? Como é que funciona isso? Então tá, eu acho que tem 2 pontos. Eu só queria voltar um pouquinho no filme, né? Porque traz um ponto do filme que talvez
passou batido um pouco quando a gente discute isso no campo da assistência, que ele foi preso por usar maconha, né? Que é um tema que agora ressurge para a gente, a questão do uso de droga, né? No âmbito da saúde mental. E essa ideia, né? Que é passada pela família, né? Então, para a família é muito vendido o lugar dessas instituições total como um lugar bacana, né? Assim, e a ilusão também é bonito, tem um jardim, a ilusão de você entrou ali e vai sair. Ótimo. Né? Primeiro esse ponto. Segundo, um outro ponto, assim, a reforma psiquiátrica antimanicomial, né? Ela é uma política pública no Brasil, né? Ela tem legislação, ela tem portarias e tem dispositivos, né? Isso se efetivou mais ou menos, né? Avançou mais ou menos, dependendo do território. Então, alguns territórios consolidou bem uma rede, estruturou bem uma rede. Belo Horizonte tem uma rede bem estruturada, né? Precisa avançar, claro, mas já tem uma rede bem estruturada, e alguns territórios não conseguiu. Inclusive é referência, né, no próprio referência estado. Internacional, né? E alguns lugares não conseguiu efetivar essa rede, né? Agora, de fato, assim, a gente fazendo uma leitura histórica, eu tenho entendimento que não dava. Vamos esperar o dia que a gente tiver uma rede para fechar os manicômios. Sim. Nunca teríamos. Sim. Né? Então, a gente tem que fechar os manicômios e ir criando a rede, forçando os governantes, as políticas públicas, para criar uma rede, né? Então, quando o Ferreira Goulart fala, eu não sei exatamente em qual rede que ele está inserido, né? Rio, E que tipo de assistência que ele teve. O que eu posso dizer para você é que nós temos muitos familiares que são parceiros, né? Assim, que são parceiros que visitam o serviço, que participam das passeatas do 18 de maio, né? Que contribuem Esse familiar também está nessa rede, né? Tá e aí muda a forma dele pensar a própria loucura, né? E a forma, então, de como acolher aquele sujeito, né? Assim. E aí eu acho que isso muda tudo, assim, Ferreira Goulart, me desculpe, assim, mas tem a ver também. O problema, a preocupação, né, da psiquiatria talvez seja nessa fala, né? Vamos fechar para ir arrumar. Do ponto de vista médico, da nossa ética e tal, da medicina, que é muito rígida, isso não seria possível, você fechar primeiro para depois resolver. Nesse meio tempo, muita gente vai sofrer. Né? Essa é a preocupação. Mas, de fato, é difícil fazer a coisa com gradação. A mobilização... Essa mudança também, assim, não é só física, né? Assim, ela é interna, né? O pensamento que precisa deixar de ser antimanicomial, porque também eu não posso mudar a instituição daqui para ali. Pois é, isso é uma coisa que vai acontecendo. Mas o que eu acho que é interessante, e até para que a gente possa tocar ainda mais o coração das pessoas que estão nos assistindo e que sofrem com isso em casa, porque fica parecendo assim, nossa, que algo lindo... Então, agora vamos construir, porque muitas vezes nos chega, e nós que trabalhamos com pacientes que sofrem disso, nos chega a ideia da desassistência, nos chega a ideia de que é preciso rápido montar isso, né? Por exemplo, quando pensamos que o Brasil tem 2,5, em geral, leitos de psiquiatria, e países como Cuba tem 7,5, o Canadá tem 19 para cada 10 mil habitantes, a gente vê que estamos muito atrás. E eu acho que é mais importante ainda, por isso que eu estou trazendo a fala do Ferreira Goulart. A família, ela está imbricada no processo dos CAPs, da luta antimanicomial. Porque a gente sabia também que muitos membros, as ovelhas negras, elas não eram aceitas pela família e eram colocadas dentro dos manicômios. Né? Então, a família que não é imbricada, ela é contra a luta antimanicomial e ela quer uma assistência. O índice de Barbacena, por exemplo, era esse. Nem todo mundo que estava ali era portador de sofrimento mental. Aliás... Presos políticos, né? Mães solteiras. Tinha todo um... Exatamente. Esse lugar que você acabou de citar, né? Há uma equação, Juliana? Você acha? Há uma resposta para a equação? Eu não sei, eu acho que é uma coisa que a gente vai construindo. Quando você cita, por exemplo, a quantidade de leitos que a gente tem aqui e nos outros lugares, talvez é pensar que essa assistência ela precisa avançar e tudo, mas talvez não assim no hospital ou em forma de leitos, assim, é pensar que talvez esse portador de sofrimento mental, ele pode estar inserido de outro jeito, de outra forma, né, assim, ele tem que ser acolhido, e quando eu falo em mudar esse pensamento, né, faz parte também, por exemplo, de acabar com o manicômio, não é simplesmente fechar e não possibilitar esse acolhimento, por exemplo, no dia a dia ali, da família, de quem está, né, não é fácil. Né? Tem um deputado do Democratas do Rio Grande do Sul, Gustavo Bonot, ele faz uma citação de que mais de 10 estados brasileiros, por exemplo, não têm a divisão dos centros de atenção psicossocial, que são
álcool e droga, o CAPS-AD, o CAPS infantil, né? Então, imagine, assim, 10 estados da federação, provavelmente nesse Brasil grande, do Amazonas, do Pará, não tem estrutura para poder tratar crianças, para poder tratar... E aí a sociedade civil, ela que se organiza para isso, né? Nas APAES, ela que se organiza nos grupos de dependentes químicos de associação, né? Ela que se organiza. O que eu acho é que quando a família ela é imbricada no processo, a reforma acontece de forma melhor. A questão talvez no papel e no que a gente idealiza, né? Tudo seja muito exequível, mas na hora de implementar falta recurso, o político não ajuda, aí cai numa luta que... Ou na hora de levantar e bater a mão e começar o trabalho. Inicialmente a gente é muito otimista, né? De querer resolver tudo, mas na hora que vai ver... não flui tão bem e gera alguns problemas. Por causa também dessa sustentabilidade, assim, para poder fazer a coisa acontecer, né? Aí envolve política, recursos. N fatores aí. Onde tem bons políticos e há recurso em alguns municípios, a assistência em saúde mental pode ser ótima. Eu já visitei locais. Sim. Mas depois chega um outro do partido contrário... Tem outro interesse, né? Acaba tudo. E quando a sociedade se organiza, eu estou citando aqui agora as APAES, eu estou citando aqui agora, quando ela se organiza em torno do serviço público e dessa, alguns sapos afogados, por exemplo, aí sim a gente vê a assistência funcionando, a qualidade de vida dessas pessoas. Eu acho que é importante. Sim. Eu acho que é importante só para fechar o bloco, aí a gente estende essa conversa no próximo. Vamos para um breve intervalo. Fique conosco, até daqui a pouco.